Geralmente esse display aqui ele costuma dedurar qual é o componente que está em curto. Olha o estresse que um conector de carga tem aqui, ó. Ele simplesmente tem um buraquinho aqui, ó. Fala, tropa da Brod, Charles aqui, e hoje eu vou estar mostrando para vocês na prática quais são os problemas mais comuns que você vai encontrar aí ao consertar smartphones, ao consertar celulares aí, ó. Eu listei aqui para vocês uma lista completa dos problemas mais comuns que aparecem aí. Simplesmente estava mexendo aqui em algum desses celulares aqui agorinha, e eu vou deixar eles aqui no canto aqui, porque daqui a pouco eu vou continuar o trampo neles. E vamos lá, rapaziada, é o seguinte, eu vou estar deixando esses outros celulares aqui de lado. Inclusive o vídeo de hoje está bastante completo, eu trouxe aqui ó, várias partes, né, dos celulares simplesmente para poder demonstrar para vocês, ó. Tem até parte relíquia aqui, ó. iPhone 4, cara, esse aqui é brabo, um celular brabo que marcou a história, que tem display separado, né? Tem simplesmente tela touch, tem até uma película, trouxe até uma película aqui para vocês. Tem aqui ó, a partezinha, apenas o vidro, né, do celular aqui, ó, telazinha dele aqui daquele jeito. E vamos lá, pessoal. Quais são os problemas mais comuns que vocês vão encontrar aí para fazer manutenção de smartphone e celulares? Basicamente, para quem não sabe aí, já tirando uma dúvida para vocês, quem não sabe aí o que significa smartphone, se você olhar uma palavra inglesa, se você pegar o smart e traduzir para o português, significa inteligente, e phone significa celular. Então, basicamente, é um celular inteligente. Do mesmo jeito que a gente tem as TV inteligentes, que a gente chama de Smart TV. Então, vamos lá. Estou aqui ó, com a listinha para vocês. E aqui no primeiro, galera, um dos maiores problemas que vocês vão encontrar é simplesmente o problema de frontal. O cliente está ali, ó, simplesmente mexendo no celular dele, quando do nada ele deixa, vou até separar aqui os negócios aqui, ó, ele deixa o celular cair no chão. E aí, o que acontece, pessoal? Geralmente, dependendo do local que o celular cai, mesmo ali ele tendo película, né? Como, por exemplo, aqui, ó, tô até com uma películazinha 3D aqui, tá vendo aqui, ó? Películazinha 3D das brabas aqui, ó. Mesmo o celular tendo película, muitas das vezes a película não consegue segurar ali dependendo do impacto. Então, o que acontece? A tela, o vidro dele aqui principalmente, quebra. E quando esse vidro quebra, esse vidro ele é formado por um conjunto que a gente chama de frontal. Ou seja, é a frontal completa dele, que é composta simplesmente pelo vidro, que é esse camarada aqui, ou seja, apenas um vidro mesmo que tem aí na frente do seu celular, ó, como vocês podem ver. Isso aqui está até com um plásticozinho aqui porque ele está zerado. E atrás desse vidro a gente tem uma outra camada que a gente chama de touch. Como vocês podem ver, ó, o touch, esse aqui, por exemplo, ó, esse vidro aqui ele já está com o touch aqui acoplado a ele. Se você olhar aqui, ó, o touch ele vem até com esse circuito integrado aqui para você conectar ele na placa, porque ele matematicamente vai identificar aonde o seu dedo está na tela. Então, às vezes você quer apertar aqui para fazer uma chamada, então você simplesmente aperta aqui. Esse chipzinho aqui, ele simplesmente vai identificar onde é que o seu dedo está e vai enviar essa informação para a placa. E aí a placa simplesmente vai fazer com que aquele clique que você deu funcione e mostre ali no display o que você quer. Ou seja, para ver um vídeo, ou seja, para poder dar um play, fazer uma ligação e por aí vai. Então, esse camaradazinho aqui, ó, simplesmente essa outra camadazinha que está aqui por trás do vidro, simplesmente a gente chama de touch. E quando um celular, por exemplo, ele quebra desse jeito aqui, pode acontecer o seguinte, pode danificar o vidro, no caso aqui o vidro é óbvio que ele está danificado, e também pode ter danificado o touch, ou seja, a pessoa muitas das vezes quando o celular quebra desse jeito aqui, possa ser que ela tenta clicar aqui na tela e simplesmente não funciona mais. O touch parou completo. Por quê? Porque quebrou ali basicamente a partezinha do filamento do circuito. E a gente também, atrás desse conjunto, né, para poder formar a frontal completa, a gente tem simplesmente aqui o display, que é onde é mostrada a imagem, é mostrado os vídeos aí, ou seja, quando você está aqui ó, no Zap ali, quando você entra lá no Zap, o aplicativo e tal, você vê tudo pelo display, que é esse camaradazinho aqui, ó, tá vendo? Ó? Pode ver, ele também tem simplesmente aqui ó, a partezinha do conectorzinho dele, onde você conecta na placa, e a placa faz toda essa ligação, essa interação desses camaradas aqui tudo. Você vê tudo, aquela orquestra funcionando perfeitamente no seu celular, parece até que é uma coisa muito simples. Então esse aqui é um dos problemas que mais acontece, e esse problema ele pode estar relacionado tanto só com a troca de tela, em alguns casos você pode apenas trocar a tela dele aqui, já vai funcionar tudo normalmente, porém para você trocar apenas a tela dele aqui, dependendo né, do jeito que aquele celular foi fabricado, porque tem alguns celulares em que o display ele é simplesmente colado aqui com o touch na tela aqui. Então, basicamente, vem um vidro, vem o touch e depois vem o display aqui no fundo. Geralmente, alguns celulares, eles são tudo unido e colado.
Para você fazer esse procedimento, né, por exemplo, se a gente fosse trocar aqui, se nesse caso aqui desse celular o touch tivesse bom e o display tivesse bom, apenas o vidro aqui tivesse quebrado, a gente precisasse fazer apenas a substituição do vidro aqui nesse celular, por exemplo, você poderia usar uma máquina de cola oca. Porém, essa máquina ela é muito cara, rapaziada. Principalmente para quem está iniciando na área da manutenção de celular, é um investimento muito alto. Eu não recomendo vocês comprar ela de início. E a solução para isso é justamente você comprar a frontal completa, que é o que a gente chama de frontal. A frontal completa, ela simplesmente vai vir um vidro novo, ela vai vir o touch novo e ela vai vir um display novo. Então você simplesmente substitui esse camarada aqui, essa frontal completa, por uma outra frontal zerada, igual vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Basicamente, aqui eu tenho a danificada, você só pega essa parte aqui do celular, joga fora e você coloca essa nova aqui, correto? Então você substitui a frontal completa, principalmente para quem está iniciando e não quer gastar muita grana com a máquina de cola oca, porque ela é bastante cara. Existem outras formas também de você fazer a colagem do display ali junto com a tela e o touch, com, por exemplo, com cola UV, porém eu não recomendo, eu já fiz isso, cara, e já tive muito prejuízo. Inclusive, um dos vídeos que eu fiz da primeira vez da lista de materiais para manutenção de celular, eu simplesmente falei da estufa UV que eu comprei e tal, da cola UV também que eu comprei e tal, porém eu não usei mais depois aí dos problemas que eu tive com cola UV, então não recomendo. Se você quer fazer essa união, eu recomendo você simplesmente utilizar a máquina de cola oca, porém é uma máquina cara e só compensa você comprar ela quando você já estiver num nível maior. Por enquanto, não tem nada. Começa apenas trocando frontal completa se o problema for de frontal, correto? Que aí também é até mais rápido. O cliente já chega lá com o celular, você não precisa ficar ali um tempão para poder arrancar isso aqui, ficar com a maquininha aqui tirando todas as colas aqui do display aqui e ficar colocando o novo aqui. Não, o cliente já chega lá assim, você só abre o celular na frente dele mesmo ali, ó. Simplesmente só vem aqui, ó, pá, coloca a nova frontal e acabou. Por exemplo aqui, ó, eu tenho esse aqui é do iPhone 4, por exemplo. O iPhone 4, por exemplo, ele vende a frontal completa também. Esse aqui é uma frontal completa do iPhone 4. Tá vendo aqui, pessoal? Ó, aqui a gente tem o vidro, atrás a gente tem o touch e atrás a gente tem o display. E é tudo conectado aqui, ó, via esse cabozinho aqui que vocês estão vendo. Então, basicamente, essa união aqui, ó, você já compra pronta essa pecinha aqui. Então, o iPhone 4 chegou bagaçado para você. Você só pega aqui, ó, arranca a outra parte dele, pega essa nova aqui, coloca, já era. Cliente em poucos segundos já sai com o celular funcionando, belezinha, tranquilo? Então essa é uma das formas também de você já começar fazendo grana com frontal. Depois da frontal, pessoal, a gente também tem outro problema muito comum que aparece dentro aí nos celulares, que é na placa, né? Ou seja, são defeitos aí de placa. Esses defeitos aqui, pessoal, de placa, é necessário conhecimento em eletrônica, correto? Para vocês consertar. Não é só você falar, eu quero consertar a placa. Não, você precisa ter um conhecimento em eletrônica. A gente lá no site da Brod, né, a gente tem um curso completo de eletrônica e a gente também tem o nosso curso completo de manutenções em celulares, que o link está bem aqui abaixo. Então, para você consertar esse tipo de defeito em placa aqui, que geralmente quando chegar um problema de placa, muitas das vezes o cliente está ali com o celular carregando e pô, o celular dele apagou tudo, já era, apagou, não liga mais, não quer saber mais de nada, o cliente tenta ligar ele ali, nada. Aí o que vai acontecer? O cliente vai chegar com o celular para você, em algum dos casos, só um exemplo, o cara fala, você estava carregando o celular ali e ele parou. Ou às vezes o cliente fala, não, o carregador deu um pipoco lá também e meu celular parou também de funcionar depois do pipoco que deu na energia, alguma coisa assim. E aí, galera, você geralmente vai pegar ali, vai abrir o celular, vai fazer os testes no circuito, às vezes pode ser que um capacitor entrou em curto, às vezes pode ter que ter um resistor que está aberto, né? Você simplesmente vai colocar essa placa do cliente na sua fonte de bancada e vai olhar ali qual é o consumo de corrente que essa placa está tendo. Se ela está com consumo exagerado, se ela está com consumo baixo, se ela está sem consumo, entendeu? Então você vai analisar. Se ela estiver sem consumo, vai ser um pouco mais complicado ainda de você identificar. Já se ele estiver consumindo uma corrente muito excessiva, ele estiver com um curto ali na placa, geralmente pode ser um capacitor ali que esteja em curto, você pode usar um método muito simples para poder resolver isso. Vocês podem simplesmente, com a fonte de bancada, obviamente ligada nele ali, ligada na entrada dele, ver que ele está tendo um consumo exagerado. Você simplesmente pega um spray desse aqui, um spray congelante. Geralmente esse spray aqui ele costuma dedurar qual é o componente que está em curto. Ali você bate ele na placa e o componente que aquecer primeiro quando você ligar ali na fonte de bancada,
muito provavelmente possa ser ele que está em curto ali. Você vai fazer a substituição dele por um componente que esteja bom. Simplesmente, se a placa voltar, resolver o curto apenas utilizando aí o spray congelante que a gente utiliza nas placas aí, principalmente de celulares, que são placas pequenas e é mais fácil de você identificar o curto. Eu mesmo já tirei muito curto de placa apenas utilizando esse camarada aqui, porque ele dedura qual componente que está aquecendo, sobreaquecendo mais rápido ali quando você colocar a fonte nele. E também, pessoal, um caso de um celular não estar ligando pode ser também um caso de uma bateria. Pode ser que a bateria dele foi para o espaço. Então você não pode simplesmente já chegar falando, tem um curto na placa. Não, primeiro você tem que colocar na fonte de bancada, ver como é que está o consumo. Se tiver um consumo exageradamente de corrente, obviamente está em curto. E se não tiver consumo nenhum de corrente, mesmo apertando power ali, nada, não tiver consumo nenhum, provavelmente possa ser que tenha algum resistor ali que esteja aberto no circuito dele. Você faz a substituição ali também e a placa simplesmente vai voltar a ligar e o cliente vai voltar a ser feliz porque ele vai conseguir recuperar aquelas fotos que ele tem perigosas no celular dele, ou até mesmo aqueles contatinhos perigosos. E lembrando, pessoal, que problemas em placas, né, geralmente eles podem ser um pouco mais demorados de fazer o conserto, justamente porque dependendo, principalmente se tiver um circuito aberto, ele vai demorar mais para você identificar aonde é que está aquele circuito aberto. Então, muitas das vezes, cara, o problema de placa você tem que falar para o cliente deixar o celular de um dia para o outro. Isso vai depender também. Às vezes você consegue já resolver. Se for, por exemplo, problema de curto num capacitor ali, você bateu o spray anticongelante, ele já dedurou ali, você já trocou, pá, o celular voltou a funcionar, beleza, já entrega na hora. É rapidão, é papum. Porém, possa ser que seja uma coisa ali mais complexa. Pode ser que você mexa num componente e o outro componente também ali apresente um outro defeito. E por aí vai. Outro problema muito comum de você pegar smartphone, galera, problema de software. Esses problemas de software, galera, eles são um pouco mais complexos ainda que os das placas. Por quê? Porque, cara, às vezes você pode, por exemplo, pegar um celular, vamos supor que o cliente ligou para você e falou assim, cara, meu celular simplesmente ele liga, eu sinto ele vibrando ali, eu sinto até que as luzes do display dele acende e tudo, porém ele só fica com a tela preta. Não é porque assim, galera, o display ele já é preto por padrão. Porém, quando ele está ligado, a gente consegue identificar, porque mesmo com a tela preta, ele meio que joga uma luz e você consegue identificar aquela luz, mesmo que a tela continue preta, ali você consegue identificar a luz. Então, nesses casos aí, pessoal, geralmente, possa ser que seja um problema de software, o celular travado ali numa tela preta, pode ser que seja um problema de software. Ou também, às vezes, o cliente vai ligar o celular ali. Por exemplo, aqui, ó, você pega um celular da Samsung e aí quando você aperta o botão Power dele aqui para poder ligar, ele liga, apresenta a logo da Samsung e simplesmente desliga. E aí, do nada, ele fica fazendo esse movimento repetidamente. A gente chama isso de loop. Quando o celular começa a fazer aquela coisa repetidamente, você chama aquilo de loop. E aí ele fica em loop, ou seja, ele liga, apresenta a logo ali da empresa, por exemplo, aqui no caso da Samsung, se fosse um LG, apresentava a logo da LG ali, e aí em seguida desliga. E aí depois ele simplesmente liga de novo, apresenta a logo ali daquela empresa que é a fabricante dele, e desliga. Ou ele fica travado na logo do fabricante, ou ele fica travado, igual eu falei, na tela preta e por aí vai. Isso pode ser problemas de software. Ou até mesmo a tela dele aqui começa a funcionar doidona, cabulosa, a tela não funciona direito, começa a apresentar uns problemas cabulosos, meio que uns bugzão cabulosos assim no seu celular. Isso pode ser também problema de software. Por exemplo, eu já ouvi pessoas que trabalham na área de celulares falando que uma vez ele simplesmente pensou que era um problema de hardware, né? Hardware, para ficar bem claro para você que não sabe o que é hardware e software. Basicamente, pessoal, quando o seu computador trava, hardware é aquilo que você consegue chutar, ou seja, você consegue pegar. Hardware você consegue pegar. Se o seu celular travar, hardware é aquilo que você consegue espancar, basicamente. Você consegue pegar no hardware com a mão. É tudo aquilo que é palpável, você consegue pegar. Já o software você não consegue pegar, você consegue apenas xingar. Então, se o seu celular trava, você chuta o hardware, ou seja, a parte física dele, e o software você apenas consegue xingar. Por quê? Porque a parte lógica são os programas, são simplesmente aqui os aplicativos que tem no seu celular, é o sistema operacional, no caso aqui Android, ou se for simplesmente aqui, ó, cadê um iPhonezinho aqui, ó? Se for da Apple, né, é o iOS, entendeu? Então, se for Samsung, por exemplo, Android, até o momento que esse vídeo está sendo gravado, a Samsung utiliza Android e a Apple utiliza iOS, beleza? Então, basicamente, isso é software. Software é a parte lógica. Já o hardware é a parte física, né? Ou seja,
simplesmente aqui a frontal completa, aqui com o display e tal, a placa, isso aqui é um hardware. Ou seja, um problema de um celular ficar doidão pode ser tanto um problema de hardware quanto um problema de software. Por isso que você tem que simplesmente testar e fazer vários testes para você chegar ali na conclusão daquele problema. Então, eu já vi pessoas que trocaram a tela do celular pensando simplesmente que a tela estava doidona por causa que era um problema no touch, mas não, era simplesmente um problema de software. Você tinha que fazer o software ali. E aí, para solucionar esse problema, vocês podem fazer, né, uma atualização de software via Odin, via Chies, via Box, para quem tem Box e por aí vai. Isso aí a gente vai ver mais lá para frente, beleza? E na nossa quarta posição aí, pessoal, a gente tem o conector de carga. Esse camarada aqui dá problema demais, cara. Olha aqui, ó. Até porque, galera, é um dispositivo que é muito utilizado, ou seja, a pessoa fica aqui, ó, simplesmente colocando aqui o carregador várias e várias vezes, colocando e tirando por dia o carregador aqui. E simplesmente, cara, é uma coisa que é meio mecânico, galera. Ou seja, conforme você vai colocando pressão e tirando pressão desse conector aqui, ele simplesmente vai, com o tempo, ele vai folgando. É igual o botão power aqui, ó. O botão power, o botão de ligar o celular. É um botão que as pessoas estão apertando direto. E isso, conforme a pessoa vai apertando, é igual o botão aqui. Vai começar a dar problema aqui, igual o conector de carga, né? Inclusive aqui é uma coisa que vocês sempre tem que ter, são conectores de carga à pronta aí dos celulares que mais são utilizados no Brasil, para você simplesmente, né, no Brasil não, na sua região, né, porque no Brasil é um termo genérico, mas na sua região aí você tem que dar uma analisada para ver quais são os celulares que as pessoas mais compram na sua região e simplesmente comprar ali vários conectores para você, quando chegar um aparelho desse, você já tem um conector ali para você fazer a substituição, porque eles dão problema demais, até porque muita gente conecta aqui, ó, o conectorzinho de carga e fica mexendo, dá para criança, aí a criança pega aqui, ó, coloca, faz esse movimento aqui. Olha o estresse que um conector de carga tem aqui, ó. Imagina isso aqui, ó, ficar o dia todo na placa, isso aqui, tal, e às vezes a pessoa começa a comer ali alguma coisa que tem, por exemplo, às vezes a pessoa está comendo uma farofa ali e tal, e aí derrama a farofa aqui dentro do conector. Eu mesmo já peguei farinha aqui dentro do conector, e aí eu simplesmente tive que vir aqui com uma pinçazinha tirar a farinha, né? Às vezes o cara chegou uma vez para mim com um conector que eu simplesmente estava colocando aqui e não estava carregando. E aí, antes mesmo de eu abrir o celular e tal, primeira coisa que a gente tem que fazer é simplesmente olhar como é que está o conector antes de você sair abrindo o celular. E aí eu simplesmente olhei assim, ó, e lá dentro tava bem sujo, cara. Tinha farinha, tinha outras coisas assim, tinha até pedaço de cabelo lá dentro. Aí o que é que eu fiz? Peguei a pinça, vim aqui, ó, coloquei a pinça aqui dentro e fui removendo todo o excesso, fiz uma limpezinha, joguei até um pouquinho de álcool isopropílico assim, ó, dei uma breve esfregadinha assim e tal. E pronto, o conector de carga ficou bom, sem eu mesmo desmontar o celular, não precisei nem desmontar o celular e consertei o problema dele. Apenas com sujeira aqui no conector de carga você pode encontrar muito isso. Então, conector de carga é uma coisa que dá problema demais. Depois a gente tem aqui, pessoal, microfone. Microfone também dá muito problema. Pode ver aqui, ó, tem aqui, ó, um microfonezinho nesse smartphonezinho aqui, tá vendo? Ele tem um furinho aqui. Esse aqui é o microfone. Então, por exemplo, tem alguns celulares que tem problemas também de microfone que você consegue resolver sem ao menos desmontar o celular. Dá uma olhada aqui, pessoal, esse celular aqui. Eu vou ter que pegar um negócio aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Tá vendo aqui, ó? Esse smartphone aqui, ó, ele simplesmente tem um buraquinho aqui, ó. Ó, tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ele tem esse buraquinho aqui, pessoal, que é por onde, né, a pessoa fala quando ela tá falando aqui no celular. Então, simplesmente, esse buraquinho aqui é por onde o celular escuta o que ela tá falando. É o que acontece? Às vezes a pessoa está comendo alguma coisa ou passa alguma pasta e cai um pedaço de pasta aqui dentro, né? Ou até mesmo sujeira mesmo do dia a dia, poeira, alguma coisa assim, cai aqui dentro desse buraquinho e obstrui o buraco inteiro. E a pessoa chega com você com o smartphone falando bem assim, ô, meu smartphone não está funcionando, cara. Na verdade, ele até funciona assim, só que a outra pessoa ouve ou muito baixo ou ela não escuta nada. Ela fala para mim que não está escutando nada do que eu estou falando. Então, muitas das vezes, possa ser simplesmente que esse buraquinho aqui, ó, ele está obstruído e você simplesmente vindo aqui com uma pinça, com bastante cuidado, limpando o buraco, ele simplesmente volta a funcionar. Sem ao menos você ter que fazer aí a substituição aqui do nosso microfone, que é esse camarada pequenininho aqui. E também, pessoal, em alguns casos aí o microfone simplesmente queima do nada, entendeu? Então, na maioria dos casos, ou geralmente pode estar entupido ali o microfone, ou ele também pode ter ido para o espaço do nada. Outra coisa também que dá problema é os alto-falantes dele, né? Ou seja, tanto, né? Porque a maioria dos telefones eles têm dois alto-falantes, ou seja, pessoal,
é o auricular, que é esse aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse que fica aqui em cima, que você coloca aqui, que fala bem baixinho, né? Que não é tão alto. E ele tem ali o que toca música, que toca campainha, que toca ali também simplesmente o que você quiser, botar um vídeo altão para tocar, que geralmente ou ele fica aqui na parte de trás, ou ele fica aqui na parte de baixo também, alguns celulares, ou fica aqui também na parte aqui atrás. Isso varia de fabricante, mas geralmente ele tem dois. Tem o auricular, que é esse que fica virado aqui para o seu ouvido, que você escuta quando você está falando com uma pessoa, e tem esse outro aqui, que simplesmente é o mais alto, ele é um pouco mais potente que o auricularzinho que fica aqui em cima. Então basicamente ele vai ter esses dois, e esses alto-falantes eles podem também dar problema, às vezes começa a chiar e tal. Eu já troquei ele no caso dele tá chiando, entendeu? Ou seja, dele não tá mais com o som perfeito. Ou posso ser também que o problema seja no circuito da placa ali do alto-falante que deu problema, e muitas das vezes não é necessariamente o alto-falante. Por exemplo, eu já peguei celular que não estava funcionando o alto-falante traseiro dele. Porém, não era no alto-falante o problema era na placa ali, no circuito que estava indo para o alto-falante. E agora a gente vai falar aqui da oxidação, que é um ponto que vocês têm que tomar muito cuidado. Por quê, pessoal? A oxidação, cara, é um problema que você não tem controle sobre ela. Ela é uma caixinha de surpresa. Porque você, por exemplo, você pode pegar... Eu mesmo já peguei placa. Existem, por exemplo, o nível 1, que basicamente é uma oxidação mais simples. O 2, que é uma oxidação média. O 3, que é uma oxidação ali no estado crítico, super crítico. Que se, por exemplo, você vir aqui, ó, jogar um álcool isopropílico, passar ali a escova, aquele componente ele vai sair da placa. Ele vai simplesmente... Você passa aqui, ó, num nível 3, num nível muito grave de oxidação, você simplesmente passa a escova aqui na placa assim, ó, e os componentes saem tudo. Por quê? Porque tá tudo corroído, tá tudo oxidado ali por baixo, o componente está solto, pessoal. Então, vocês têm que tomar muito cuidado, porque às vezes chega um celular oxidado para você, e aí simplesmente ele está no nível 3, está no nível máximo. E aí conforme você começa a mexer ali, colocar ali simplesmente na banheira, né, ultrassônica aqui para poder dar um banho ali na placa do celular, ele simplesmente começa a soltar ali alguns componentes. Então é um serviço, cara, arriscado dependendo do tipo da oxidação. Por isso que é sempre recomendado, assim que o celular caiu na água, já leva para desoxidar, cara. Não espera, porque enquanto mais você esperar, mais vai oxidando ali com o tempo a placa, e vai chegar um momento que aquela placa vai ficar perdida. Não tem como mais, cara. Porque assim, não vai compensar mais você simplesmente tentar fazer a manutenção naquela placa. Por quê? Porque vai estar tudo solto. Tá tudo solto na placa. Como é que você vai fazer a manutenção? Então, às vezes, o celular pode até chegar ligando para você. Aí você simplesmente, pelo fato de pegar aqui o álcool isopropílico, juntamente com uma escova aqui, ó, começar a limpar ali, tirar a oxidação do componente e tudo ali, simplesmente só nesse processo o componente já voou para um lado. Já voou, começou a voar o componente. E aí o celular que estava ligando já não liga mais. Vai ser um serviço gigantesco, vai ter que começar a fazer jumper, vai ficar uma gambiarra gigantesca na placa e super não compensa. Então, para você fazer a desoxidação de placa, principalmente se já tiver passado um tempo, você tem que fazer ela com um contrato. Jamais deve confiar, pessoal, no que as pessoas falam de boca. Eu mesmo só confio em contrato assinado. Então você vai lá, inclusive lá no nosso pack do nosso curso de celular, lá tem um contrato simplesmente já pronto para você preencher aí, já relacionado à desoxidação de placa. Por quê? Porque você tem que se proteger também, porque você tem que explicar para o cliente o risco, e se ele estiver de acordo nessa desoxidação, simplesmente ele vai assinar. Ele assinando ali, ele já sabe dos riscos realmente que ele está correndo ao fazer essa desoxidação, que o celular dele possa não voltar mais depois da desoxidação, dependendo do tempo, né, que a desoxidação foi feita. Agora, se o celular caiu hoje, o cliente levou hoje, não, aí não tem problema nenhum não. Aí você vai tacar ele aqui, ó, não vai soltar componente nenhum, o negócio vai funcionar perfeitamente, a desoxidação vai ficar perfeita. Agora, se for um celular aí que já passou um ano, que caiu dentro da água ali, o cliente tá ali e tal, lá dentro dele já tá tudo enferrujado, o celular já nem liga mais, cara. Ou seja, você tem que explicar para o seu cliente qual é o risco que ele tem ao fazer esse procedimento. Ele estando de acordo com o risco, você simplesmente vai lá e faz o procedimento, e possa ser simplesmente que o celular não volte mesmo assim, correto? Então, existem alguns casos de desoxidação que, se tiver no nível 3 já, tiver soltando um monte de componente assim, cara, eu nem mexo, entendeu? Nem mexo. Falo, cara, beleza, e o que eu recomendo ser é trocar a placa dele inteira. Aí você pode, se ele quiser, né, você pode até mesmo comprar a placa para ele e fazer a troca, a instalação de uma nova placa no lugar daquela placa que estava.
Ou você pode, né, dependendo dessa oxidação, você pode falar, cara, eu posso fazer o seguinte, eu posso entrar no seu celular, fazer um backup de tudo que tem nele e simplesmente compro uma nova placa para ele, instala a nova placa e ele vai funcionar perfeitamente. Aí também tranquilo, ou seja, as fotos dele vão voltar para onde estava, os vídeos dele vão voltar tudo, porque para a maioria dos clientes, principalmente eu já percebi isso nas manutenções que eu já fiz, muitos deles, pessoal, não estão nem preocupados com o hardware do celular ou com o celular em si. A maioria deles estão preocupados apenas com as fotos que ela tinha aqui dentro, ou com os documentos que ela tinha dentro do celular, ou até mesmo ali com os vídeos que ela tinha dentro do celular, porque a maioria das pessoas, elas usam o celular basicamente como um computador, cara, entendeu? Eu mesmo só deixo coisa descartável no meu celular, porque eu já ando imaginando que o meu celular pode ser roubado a qualquer momento. Então eu deixo sempre coisas descartáveis nele. Eu não deixo, por exemplo, vídeos, fotos e tal, muitos vídeos, muitas fotos e tal, que eu não posso perder no meu smartphone. Já tem pessoas que deixam tudo, mano, deixa a vida toda dela aqui, ó, num dispositivo que ela carrega na rua aí para tudo quanto é lugar. E isso é muito perigoso, porque você pode ser roubado, seu celular pode cair, pode dar um problema lá na memória dele ali, simplesmente ir tudo pro espaço. Então a oxidação é um serviço que aparece muito e compensa muito se o celular tiver com pouco tempo, né, que caiu na água, compensa muito você pegar ali simplesmente para poder dar um grau nele. Outro problema que ocorre muito nos smartphones é problema nos botões, né? Tanto o botão ali do power, que é o que mais dá problema de todos. Por quê? Porque a pessoa está direto aqui, ó. Ela aperta o botão power simplesmente para apagar a tela, ou às vezes ela aperta o botão power ali para poder ligar a tela. Alguns celulares, né, que não tem aqui a digital atrás ou aqui e tal, que não é por digital, a pessoa está a todo momento ali apertando o botão power direto. Ela apertou para ligar, para desligar ali a tela, né, desligar e ligar o brilho da tela ali simplesmente, para ela poder simplesmente mexer. Então ela está direto apertando. Então esses botões, cara, eles vão dar muito problema. Botão power aqui, até mesmo o botão volume mais, menos, né, dependendo de pessoas que ficam ali, aperta muito também esses volumes. Então é super recomendado você ter um estoquezinho aí, ó, de botão power, ou, né, na maioria dos casos, muitos botão power é totalmente, dependendo do modelo de celular, ele é totalmente igual ali ao botão do volume mais, volume menos, ou seja, os três botões principais dele geralmente vão ser tudo igual. Fora, né, o botão que geralmente, em alguns casos, né, tem esse botão home aqui também, né, aquele botãozinho do meio aqui também. Então vocês podem ver, ó, esse aqui é o botão power desse celular. Então, nesse celular aqui mesmo, é muito utilizado. Por quê? Porque ele não tem aqui, ó, simplesmente um leitor de biometria, ele não tem aqui também atrás um leitor biométrico. Então muitos celulares eles ficam refém do botão power, a pessoa tem que estar apertando o botão power a todo momento, ou seja, acaba desgastando ali o sistema do botão e aí simplesmente o botão dá problema. E aí você pode simplesmente fazer a troca dele. E agora aqui, pessoal, a gente vai estar falando aqui para finalizar sobre o slot de chip, que é esses camaradazinho aqui onde você coloca o chip do seu celular. Hoje em dia, como a gente tem, né, principalmente aqueles três tipos de chip lá, a gente tem simplesmente o nano, que é o pequenininho, a gente tem um micro, né, que basicamente é o médio, e a gente tem um comum também chamado de mini aí, que é aquele que é um pouquinho maior. E às vezes a pessoa muda de um celular que tinha um mini, muda para um micro, muda para um nano, e ela começa a usar ali simplesmente adaptadores nessas mudanças. E nessas mudanças possa ser que simplesmente quando ela vai colocar ali um adaptador, ela coloca no adaptador o chip errado, o chip de mau jeito, e quando ela puxa, ela pode puxar algum desses terminaizinhos que estão aqui dentro. E aí pode empenar um terminal desse e simplesmente não dar conexão com o próximo chip direito. Aí o celular fica sem funcionar o chip. Mas lembrando, quando chegar um celular com problema de chip para vocês primeiro têm que consultar ali simplesmente se realmente é o problema no slot de chip ou se é no chip da pessoa. Então é super recomendado você pegar um chip bom e colocar naquele aparelho ali, porque às vezes a pessoa bota um chip lá que ficou mais de 5, 6, um ano sem colocar crédito e tal, e aí, né, pelo menos até o momento que esse vídeo está sendo gravado, a operadora vai lá e cancela o chip. Então a pessoa pensa que o problema é no slot de chip, mas às vezes é o chip dela que está cancelado. Por isso é muito importante você colocar um chip novo. E aí simplesmente você coloca ali um chip novo, vê se vai funcionar. Você pode ali também consultar, né, se mesmo assim com o chip funcionando não estiver funcionando, você pode ver se consultar o e-mail daquele celular para ver se não tem nada bloqueado ali naquele celular. Vocês também podem fazer outros tipos de consulta. E aí você vendo que simplesmente não é um problema ali relacionado ao chip mesmo, é relacionado ao slot do chip, né? Você vai dar uma olhada nele, ver se está todos ali os componentezinhos, tudo no lugar certinho. Aí sim você vai ter que abrir o celular e partir para a placa dele para você realmente ver ali aonde é que é. Pode ser que esteja algum pininho ali empenado, ou possa ser que realmente deu até uma oxidação ali em algum ponto. E
E aí você pode até fazer a troca do conector dependendo, né, do problema que for ali. Beleza, pessoal? Eu espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje eu mostrei para vocês aqui simplesmente quais são aí os problemas mais comuns que vocês vão encontrar aí no conserto de smartphone. Se você tiver interesse aí em fazer o nosso treinamento completo de conserto em smartphone, acesse aí brodig.com, porque lá a gente vai ensinar vocês do zero como fazer o conserto nesses dispositivos aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Fui!